Pronto, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos iniciar nossa reunião pedagógica de alinhamento do nosso próximo módulo, Deficiências Múltiplas e AE, com a professora Fernanda. Professora, pode ficar à vontade para iniciar seu trabalho. Ok, professor, obrigada. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui para dar início, né, a mais um módulo. Esse é o terceiro, né, desse bloco, dessa turma, digamos assim. Está aparecendo aí legal para vocês? Sim, Estão me ouvindo? Então, se puder ampliar, melhor. Está sim. É porque aqui para mim está aparecendo como se tivesse um espelho na frente, sabe? Da minha tela, tá? Como se fosse cinza. Aqui está aparecendo normal. Ok, então beleza. Essa disciplina foi uma disciplina que nós já trabalhamos, né? Então, eu fiz alguns ajustes em algumas solicitações, algumas adaptações, principalmente por termos nessa turma alunos com deficiência visual, né? Então, eu já fiz alguns alinhamentos para evitar alguns constrangimentos e algumas dificuldades de acesso da própria aluna, e aí eu já quero pontuar para a coordenação que antes de iniciar a disciplina, eu mesma fiz um contato com a aluna para saber até que ponto a aluna tinha acesso a algumas plataformas externas, para que eu pudesse solicitar alguns tipos de atividade, ou também indicar alguns tipos de vídeos e filmes, para eu também saber até onde eu podia ir, porque de forma pública, nós temos um limite, né? Então, eu disse, bem, vou fazer uma busca para saber que recursos nós temos de forma pública e o que é que nós podemos ofertar, né, de forma gratuita. E, a partir disso, encontrei muitas limitações e vou ver aqui com uma aluna o que é que ela dispõe, né, e a partir disso, nós conseguimos fazer algumas adaptações. Então, aqui já iniciando um pouco a nossa conversa, porque é uma disciplina que os senhores já tiveram a oportunidade de acompanhar ela comigo, né? Pessoal, só um minutinho aqui. Pronto, perfeito. É porque só uma parte aqui, é porque eu estou com o meu bebê de 5 anos, cirurgiado, e aí eu pedi para uma pessoa vir para ficar com ele, ela chegou agora eu estou tranquila. Eu estava bem angustiada, coisa de mãe, com receio dela não ter chegado, e eu já tinha deixado a porta aqui encostada, com medo dele, mas ela acabou de chegar, e agora eu já estou mais tranquila. Bem, então essa é uma disciplina que nós já vivenciamos em outros momentos, e como todas as disciplinas, né, dessa pós, ela vai sempre trazendo a contextualização histórica, as primeiras estratégias de intervenção, só que essa disciplina, ela traz uma conjuntura diferente, porque ela trata da deficiência múltipla. Então, ela vai ser um pouco de tudo que que os nossos alunos estudaram até aqui, né? É claro que eu acho que ainda tem mais uma ou duas disciplinas, acho que mais uma, né? Para depois ser as questões de metodologias e TCC. Pois bem, então, um pouco de todas as deficiências, eles estudaram as deficiências, digamos assim, em caixinhas, né, e agora essas deficiências, elas vão, de certa forma, se entrelaçar, né, e aí ela vai trazer como todas as demais disciplinas, vai trazer essa contextualização histórica, vai trazer o conceito,
os tipos de deficiências múltipla, de deficiência múltipla, a questão da educação e a inclusão da pessoa com deficiência múltipla. E aí a gente traz aquele velho histórico de como as pessoas eram tratadas a partir do século XVIII, né? Sempre aquela narrativa e aquela ideia de que essas pessoas né, que já nasciam com alguma normalidade, né, elas passavam por como um comitê, né, um tribunal que, de certa forma, avaliava se essa pessoa estava, se essa criança, se esse bebê estava na sua mais perfeita condição, e aí vocês percebam que naquela época só se olhava o físico, né, os transtornos que hoje é tão evidente na nossa sociedade, isso estava longe de ser evidenciado. E aí havia, naquela época, uma outra conjuntura que era de preparar esses homens para as guerras, né, para tornar esse indivíduo, esse sujeito como um guerreiro, né? Pois bem, e aí, então a gente vai trazer toda essa contextualização, que os senhores também já conhecem muito bem, né? Gente, eu vou passar, assim, de certa forma, mais rápido, né, até porque vocês conhecem já esses conteúdos, para não ficar cansativo e repetitivo, mas se tiver alguma coisa que eu fale, que vocês achem que é interessante eu aprofundar, vocês avisam que não tenham dificuldade em pontuar mais, tá bom? E aí, né, aí a gente vai, a partir disso, vai pontuar a questão das línguas de sinais, né, como essas línguas de sinais surgem, né, as iniciativas do ABADE-EP, né, as estratégias das línguas de sinais, as primeiras fundações, aí a exemplo da questão, né, a nomenclatura que antigamente se usava, né, os surdos mudos, lá na França, na década de 70, a fundação, que aí isso também já foram tratadas em outras disciplinas. A professora Lourdes já contextualizou isso lá na disciplina de deficiência auditiva. Quando eu trabalhei com eles a disciplina de deficiência visual, eu já falei sobre essas instituições para pessoas cegas, né? Como surgiram, a questão do braille, tudo isso já foi evidenciado. E aqui, mais uma vez, nessa disciplina, há esse resgate, né? Então, aqui vai trazendo um pouco, novamente, de todos esses resgates, como eu falei, agora de todas as deficiências, né? Então, aqui vai pontuar também, dessa disciplina, vai se trazer muito foco da pedagogia, né? Principalmente dos trabalhos com o francês, com alguns francês e algumas teorias, né? Principalmente o francês Itard, né? Jean Itard, né? Não sei se a pronúncia, né, vai ser exatamente essa, e tem aí um filme que é muito conhecido, que é a partir desses estudos do comportamento humano, e que começa a se perceber ou a se dialogar nessa perspectiva, né, da convivência humana. Inclusive, o filme que se chama O Menino Selvagem, ou Selvagem de Aveyron, enfim, é um filme que ele é disponibilizado, né, aqui, a gente traz aqui até algumas imagens do momento em que a criança, um adolescente, né, ele foi capturado, né, na selva, e ele passa por esse momento todo momento de orientação e educação,
é um filme muito antigo. E para contextualizar essa história, não existe outra produção. E aí, Ana, acho que a Ana está aqui, né? Com base no que eu solicito como atividade, esse filme é a base da atividade. E aí, eu busquei, fiz muitas pesquisas, não encontrei nada para a questão da multi, né, dessa questão da deficiência, né, da múltipla deficiência. E aí foi justamente uma das conversas com Luzia, foi justamente isso, com a nossa aluna. Mas ela me disse que tinha acesso à plataforma, à Netflix. Ela me disse que tinha, porque na Netflix tem alguns filmes que tem a descrição, a audiodescrição. Mas para o que se encaixava dentro do conteúdo que nós estamos discutindo, eu identifiquei que aquele filme, O Extraordinário, ele dava para fazer uma correlação interessante. E também tem um outro filme, que é O Pódio é para Todos. Também dá para fazer uma correlação. Então, tem muitas outros que têm audiodescrição, mas que não dava para fazer exatamente essa articulação, esse diálogo com os conteúdos estudados, certo? Bem, e aí, no decorrer dos conteúdos, né, vem trazendo muito essa profundidade do estudo da pedagogia, né, as ideologias dos pedagogos a partir das teorias francesas, alemãs, né, principalmente no que se refere aos estímulos dos sentidos, né, e falando e dialogando nessa perspectiva da formação, da mente, das necessidades do indivíduo, dele ter esse estímulo técnico-sensorial, né? E a partir dessas questões mais lúdicas, ele conseguir ter esse despertar, né? A partir disso, o aluno ele vai conseguir superar as suas limitações, né? Então, a partir dessas ideias, com o passar dos séculos, foi possível perceber que esse modelo de escola, né, uma escola mais moderna, uma escola que ela conseguia, de certa forma, influenciar essas pessoas a se desenvolver, ela seria um divisor de água na vida desses indivíduos, desses sujeitos com deficiência, né? Então, a partir disso, nós vamos ter uma outra conjuntura muito específica também para a questão das pessoas com deficiência na educação, ou o cuidado para as pessoas com deficiência, que é a partir, né, dos anos 60, de 1960, né? Então, nós vamos ter aí as pessoas que foram para a guerra, sobreviveram e voltaram com deficiência. Essas pessoas não tinham deficiências. Inclusive, essas pessoas foram para a guerra porque elas eram consideradas perfeitas, né? Elas estavam completas, digamos assim, para ir para a guerra, né? Então, eles foram mutilados lá na guerra e eles voltaram. Então, esses mutilados da guerra, eles precisaram ter cuidados, né? E aí, a partir desse momento, é que começa a se pensar em algumas estratégias por compaixão, né? Mesmo, por solidariedade, por benemerência, por benevolência, por caridade, né? Então, algumas estratégias, elas começam a serem pensadas, né?
Entretanto, essas deficiências físicas eram, nessa época, consideradas deficiências, digamos assim, mais graves, né? Elas eram as consideradas mais graves, né? Por quê? Porque ainda não se alcançava que outras deficiências, inclusive porque se a pessoa tivesse um outro tipo de deficiência, essa pessoa já de todas as formas, ela já estava totalmente, ela já estava segregada, de nenhuma forma ela ia ser realmente inserida na sociedade, né? Inclusive, ela era escondida pela própria família, porque não queria, a família não queria apresentar. E aí, entre os anos 60 e 70, nós vamos ter várias instituições, como a ONU, nós vamos ter movimentos da própria sociedade, e aí, exemplo do Brasil, nós temos um marco. Aí, todos nós sabemos que a Constituição brasileira é o grande marco regulatório, a Constituição de 1988, porque antes da Constituição de 1988 nós tivemos aí muitas outras constituições, mas a de 88 foi a que realmente é considerado o grande marco regulatório, inclusive das políticas públicas do nosso país, né, e aí ela vai trazer, nos seus vários dispositivos, a questão da saúde, da educação, do trabalho, da assistência, do direito, né, efetivamente falando, e aí a educação ela vai ser um grande destaque na vida dos brasileiros, né, principalmente com uma ênfase bem significativa para as pessoas com deficiência no tocante à rede regular de ensino, né? E aí, a partir da década de 90, esses direitos eles vão ser mais estruturados, eles vão estar melhor organizados, a partir da Constituição de 88, a década de 90 ela começa a se organizar estruturalmente, né, para isso. E aí nós vamos ter portarias, regulamentações, diretrizes, que vão começar também a nortear, e outras leis que vão começar a nortear todo o trabalho educacional em prol da pessoa com deficiência. E essas medidas, elas também sofrem muitas influências internacionais, a exemplo da declaração, né, de Jontienne, a de Salamanca, porque elas trazem muito forte, esses marcos, eles trazem muito forte a questão do acesso à criança no ensino regular, né? Independente das suas características físicas, sociais, culturais, e paralelo a isso, nós também temos no nosso país uma regulamentação que ela também é muito forte, principalmente para criança e adolescente, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele traz muito, muito forte mesmo a criança e o adolescente como prioridade absoluta. Mas o Estatuto traz isso porque a própria Constituição Federal, que é a Carta Magna, é o ápice, né? É o ordenador de todas as, digamos assim, o ordenador de todas as outras, é quem delega, é quem manda, é a lei maior, está lá na Constituição, né? Então, as outras leis, elas vão só seguindo o que a Constituição diz, os estatutos vão só seguindo o que a Constituição diz. Então, na própria Constituição já está preconizado que criança e adolescente é prioridade absoluta. Então, no Brasil, além de seguir exemplos, né, dessas convenções e dessas declarações que são propostas nesses encontros mundiais, nós temos um estatuto que ele é muito, muito forte, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, criança e adolescente no nosso país, ele é prioridade absoluta. Ah, Fernanda, mas a lei, mas a criança... Pode até não funcionar.
Eu não vou nem pedir para vocês me relatarem casos da escola que não funciona, porque todo mundo vai ter uma história para contar que não funciona. Mas se acionar o Conselho Tutelar e se acionar o Ministério Público, ganha. Ou uma família que acionou uma escola, que foi para o Conselho Tutelar, porque a escola negou a inscrição, porque a criança tinha TEA, ela deixou de ser matriculada. Deixou nada. Ou matricula a criança, ou o Ministério Público fecha a escola. Não tem para onde correr, né? Então, são questões como essas que de certa forma, fortalece para que a política pública aconteça, mesmo que seja sob pressão. E a gente vai entender de uma vez por todas que se a educação ela fosse inclusiva, nós nem precisaríamos de nenhuma dessas leis para dizer que a educação era inclusiva. Ela simplesmente aconteceria, não é verdade? Mas nós precisamos de uma lei para dizer que a educação inclusiva ela tem que acontecer. E que ela é obrigatória. E que se o município, que se o Estado não cumprir, eles vão sofrer penalidade sobre isso. Né? E aí, na Constituição, né, ele traz... no seu artigo 206, no inciso 1º, a questão da igualdade, né, de condições de acesso e permanência à escola. Então, quando ele está falando de igualdade e condições de acesso e permanência, então a escola ela tem que estar adequada. Ah, mas foi-se o tempo que a escola tinha uma escada e uma criança chegou para estudar na escola e ela era cadeirante, e era a família que ia ter que levantar a criança e a cadeira e levar nos braços para subir a escada. A escola vai ter que dar um jeito. Ou mudar a turma, se a turma for no pavimento superior, descer a turma. Providenciar a rampa de acessibilidade, conforme mostra os padrões de acessibilidade, né? Então, a escola, ela vai precisar se adequar. Hoje, né, como os prédios públicos, eles são muito antigos, eles levam um tempo para se adequar. A gente sabe como é que funciona aqui as coisas no nosso país, principalmente quem é servidor público aqui, sabe que é lento, é uma burocracia, a gente sabe que é uma burocracia necessária, mas a gente sabe também da morosidade que são os processos para que as coisas aconteçam, a falta de recurso e muitas outras questões que eu não vou entrar nessa seara de discussão. Mas, hoje, quando um prédio ele vai ser construído, né, no nosso país, ele precisa ter toda a acessibilidade, desde a rampa de acesso, aos banheiros acessíveis, ao piso tátil. Ele precisa, mas não tem pessoas com deficiência. E quando tiver? Ou a gente vai sempre ficar naquela de esperar que as coisas aconteçam para a gente providenciar, e quando a gente vai providenciar, a gente vai sempre fazendo a gambiarra, né? Não sei nem se as pessoas que são aí de outra região conhecem essa expressão é muito nossa, viu, gente? Gambiarra é uma... Deixa eu explicar, meu povo, que gambiarra, me ajuda aí. Gambiarra é um remendo, é um ajuste de qualquer forma, certo? Então, a gente aqui usa muito essa expressão, gambiarra é arrumar de qualquer jeito, né, para que as coisas funcionem. Então, não é dessa forma que as coisas devem funcionar, né? Pois bem, e aí quando a gente fala sobre direito, sobre Constituição, pensa-se, a partir de uma regulamentação, pronto, Fátima está dizendo que conhece, pronto. Pensa-se em como essas políticas elas vão funcionar. E aí nós temos a política, né, que também todos nós já estamos bem apropriados dela, né, a política que é de 1994, a Política Nacional de Educação Especial. Sim,
Exatamente, Karine, perfeito. Obrigada aí por lembrar. Pois é, né? E cada vez mais esses documentos, né, Karine, eles vão sendo, como é que eu posso dizer? Otimizados, né? Eles vão sendo consolidados como forma de priorizar mesmo, né? De priorizar mesmo para que as coisas aconteçam da forma que deve ser, né? E aí também, na sequência do tempo, nós temos a própria política, né? A LDB, né? A própria política, a Lei de Diretrizes, né? E Bases da Educação Nacional, que também fortalece essa questão toda. O que mais que nós temos? Bem, as resoluções do Conselho Nacional de Educação, né, todos nós também somos conhecedores de que o Conselho Nacional de Educação, como um órgão controlador, como um órgão consultivo e deliberativo, né, o Conselho Nacional, ele tem um papel fundamental para as deliberações, para a organização da política de educação no nosso país, né? E aí, essa resolução, ela vai justamente discutir e, consequentemente, aprovar as diretrizes nacionais, né? E ela vai abordar essa questão da deficiência múltipla, né? Vai abordar o conceito, né? Lembrando o seu conceito como uma manifestação, né, de deficiências secundárias, e aí, a partir de uma deficiência inicial, geradora da subsequente, né? Então, a gente vai hoje poder identificar, né, quando a criança nasce, como uma questão mesmo de rotina, a criança faz o quê? Teste do pezinho, né? Então, nos primeiros dias de vida, já a criança já faz ali, de forma rotineira, o teste do pezinho. E ali é possível que seja identificado algum processo, né, de adoecimento e outras que possam vir a surgir nas suas etapas de vida, né? Bem, e aí nós vamos, a partir de vários autores, discutir, dialogar o que é deficiência múltipla, né, como elas estão expressas, certo? A partir da própria política de educação especial, né, o que é que a própria política de educação especial, ela defende como deficiência múltipla, né, como ela está definida, né, que a associação, que ela defende isso, que é a associação no mesmo indivíduo de duas ou mais deficiências primárias, tipo mental, visual, auditivo, física, com comprometimentos que arrecadam atrasos no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa. Então, esse indivíduo, né, ele vai apresentar mais de uma deficiência, né? Ele pode ter até 3 ou mais deficiências. Bem, isso é o indivíduo que vai apresentar, que vai por meio de diagnóstico, quando a criança chega para a gente, muitas vezes ainda não tem esse diagnóstico, quando chega na sala de aula, eu digo para a gente como se a gente estivesse na sala de aula com esses pequenos, né? Mas para os nossos alunos, né? E aí, essa deficiência, a gente precisa entender que é o nível dessa deficiência, é o nível de desenvolvimento dessas deficiências, né? Assim como a possibilidade de funcionar, de comunicação, a questão mesmo de interação social dessa criança, né? O processo de aprendizagem. Na verdade, são essas questões que, de fato,
caracterizam, né, essa deficiência múltipla dessa criança, né? Então, o MEC, a partir de 2003, ele começa a olhar para esse conceito de deficiência deficiência múltipla, a partir desse entendimento, né? E aí, ele diz que não é o somatório dessas alterações que vai caracterizar a múltipla deficiência, mas o nível, né, desse desenvolvimento, dessas possibilidades funcionais, dessa questão da comunicação, dessa interação social, né, e da aprendizagem, que vão determinar essas necessidades educacionais dessas pessoas. Então, é a partir daí que a gente pode, de fato, caracterizar o que vem a ser uma deficiência múltipla. Bem, e aí nós vamos ter, né, a questão da deficiência sensorial, né, e a deficiência auditiva, ou a deficiência visual associada a outras deficiências, como também nós vamos ter os distúrbios neurológicos, emocional, né? Então, assim, nessa disciplina, nós vamos fazer um passeio, digamos assim, por vários tipos de deficiência, né? E aí, tem um tópico específico da disciplina, em que nós vamos dialogar um pouco mais, tipo, deficiência física e psíquica, né? Como elas estão associadas, né? Como elas estão articuladas, né? Por exemplo, a deficiência física associada à deficiência intelectual, a deficiência física associada a transtornos mentais, distúrbios neurológicos, emocionais e de linguagem e conduta, né? A sensorial e a psíquica, né? A sensorial e física, a física, psíquica e sensorial. Então, nós vamos estar dialogando com os alunos sobre esses tipos de deficiência, certo? E ainda no decorrer da disciplina, nós vamos trazer as principais manifestações, né? Como elas podem ser caracterizadas, né? Algumas síndromes, né? Que o indivíduo possa apresentar, né? Por exemplo, o hipotireoidismo, né? Nós vamos ter ainda a questão da rubéola, né? Então, sobre cada uma dessas síndromes, né? A síndrome de Rett, que principalmente ela acarreta. Existem casos de meninos, mas ela acarreta. Os maiores indicadores, elas apontam para as meninas. E aí, essa síndrome, ela começa. Pelo menos os estudos apontam que ela começa a aparecer, ela começa a apresentar a partir dos 7, 8 meses nas crianças. A criança nasce normal, né? Normalzinha, e a partir de 7, 8 meses é que a criança começa a apresentar a regressão, né? Ela começa a não desenvolver como deveria. E aí, principalmente, ela se desenvolve mais em meninas, né? E aí, os vários outros casos, né? A citomegalia, a toxoplasmose, e aí, sobre cada uma dessas doenças, nós vamos estar dialogando, né? E existe, né? Algumas outras, né, são várias doenças, várias síndromes, desculpe, a síndrome de Flynn-Hart, a síndrome de, eu acho que é Hallgren, né? São várias síndromes. Essa síndrome aqui é uma síndrome muito específica, inclusive da nossa região, né? É a síndrome de Spoan. Essa síndrome,
é uma síndrome que, principalmente, eu não sei, nas outras regiões, mas aqui no Nordeste, aqui na nossa região, ela é muito comum, porque ela é uma síndrome que ela foi objeto de estudo, inclusive, um caso que aconteceu em São Paulo, né, e aí uma professora lá que começou a estudar, mas são aqueles casos que a gente conhece de famílias, né, que se casam muito, né, primos carnais, que a gente costuma chamar, irmão com, eu tenho uma irmã e 2 irmãos, e aí nós casamos, e os nossos filhos acabam, né, enfim, casando entre si. Professora, Oi? essa síndrome agora teve um documentário na BNCC, acho que é BNCC, um canal, aí está sendo bem divulgado no Instagram. E no YouTube tem um documentário chamado Flores que Murcham, que vem retratar a questão dessa síndrome. Ela foi analisada por uma pesquisadora, é Silvana o nome dela, ela é de São Paulo, que, de certa forma, eu moro no Alto Oeste, é bem próximo à Serrinha dos Pintos. Aqui na minha cidade tem algumas pessoas com essa síndrome, e na cidade de São Miguel também é bem acentuada a questão do quantitativo de pessoas. Exatamente, perfeito. E aí, justamente porque a família foi morar em São Paulo, né? A família foi morar em São Paulo, e aí essa questão do adoecimento abriu margens para outras, para descobrir, né, a doença, e aí virou realmente objeto de estudo. Pois é, então, assim, são questões que também são questões muito inerentes à região onde nossas crianças estão localizadas, né, onde nós estamos localizados na nossa região, que acontece, né? Às vezes não é um problema nacional, mas é um problema regional, é um problema local, e não é porque é um problema local que não se vai dar o devido crédito, né? Pois é. E aí, aqui eu trouxe algumas questões, né? Algumas pesquisas dessas doenças. Realmente, eu trouxe aqui algumas pesquisas que eu tinha feito sobre o caso, né? A questão. Tem outros casos, de nanismo, enfim. Mas são síndromes e são situações de deficiência que a gente vai lidando no dia a dia, né? E aí, entre essas a deficiência, as causas da deficiência múltipla, nós também vamos ter aí a questão da malformação congênita, né? As causas pré-natais, perinatais, pós-natais, né? Então, são questões que podem também contribuir para esse processo, né? Aqui também eu trabalho com eles as condições, né, associadas a essas questões da deficiência múltipla, né, os agentes que afetam, a atividade do agente, o resultado típico, só mesmo para compreender, né, ninguém vai sair aqui com esse entendimento, até porque é uma questão mais biológica, mas como um profissional que vai lidar com essas especificidades, compreender um pouco como é que isso, né, não ficar tão leigo nos assuntos, né, entender como é que de repente, por que ocasionou, por que a criança tem isso, né, como é que surge, até para a gente se aproximar um pouco desse processo, certo? Então, é isso que está previsto para a primeira semana, né? Ela é bem intensa essa primeira semana, mas aí depois vai ficando mais tranquilo. E aí, para a produção, como eu falei, tem essa questão do filme, né? Do Menino Selvagem, e aí eu coloquei outras possibilidades, né? E aí eu deixei também aberto para os outros alunos, caso também desejassem. Eles vão escolher certo? Para quem tem acesso, em seguida assistir o filme O Menino Selvagem, né? Disponível, aí tá lá o link. O filme está lá, vai estar disponível. Inclusive, eu vou ver com o Ramon, professor, essa semana, porque eu não consigo colocar os vídeos, aí eu deixei todos os links e pedi a Ramon, já faz alguns dias, mas ele estava finalizando outras questões, mas segunda-feira eu já vou ver com ele, para ele ver se ele já conseguiu deixar os vídeos todos ok lá na plataforma.
Aí eu coloquei, para quem tem acesso à Netflix, segue 2 dicas que estão no mesmo contexto solicitado. Os filmes são Extraordinário e Pódio para Todos. Aí Extraordinário, aí eu me lembrei da história, Extraordinário, ele não tem audiodescrição, né? Mas Ana Maria, Luzia me disse que tinha lido o livro, certo? E ela me disse também, ela me disse que tinha lido o livro. E Pódio para Todos é que tem audiodescrição. Exatamente, Pódio para Todos é que tem audiodescrição. Aí eu coloquei Pódio para Todos pensando na questão dela e no nosso outro aluno, que é João, que ele também tem baixa visão, mas eu penso que João consegue, porque como ele tem baixa visão, mas os outros têm legenda, eu acho que ele consegue, certo? E aí eles vão participar lá do fórum, né, dialogando, vão postar só, respondendo a partir do que eles assistiram no filme, fazendo uma conexão com o que foi discutido, né? Que conexões podemos estabelecer entre deficiência e relações familiares, políticas e sociais, e o que você compreende por deficiência múltipla. A partir do que nós estudamos, de todos os conceitos, de tudo que eles viram sobre os mais diversos tipos de deficiência, o que eles compreendem sobre deficiência múltipla. Ok? Professora, eu acho que seria bom enfatizar, como diz Davi, Enfatizar a o quê? questão de que a resposta vai ser direcionada. Não vai ser direcionado, não, né? Com relação ao menino selvagem, porque tem a questão Não. meninos. Porque é como eu estou dizendo, qualquer um desses 3 filmes, eles conseguem fazer essas conexões. Uhum. Essas relações familiares, políticas e sociais, entendeu? Todas as 3. Porque, assim, o menino selvagem, ele vai trazer muito essa questão de como por exemplo, ele viveu na selva por muitos anos. Então, ele andava de 4, ele comia com a boca como um animal, porque era aquilo que ele via. Então, ele precisou de todo um processo de readaptação para poder tomar leite no copo, comer com a mão. Ele não falava com as pessoas, ele grunhia, entendeu? O Extraordinário, ele traz essa questão, eu acho que muitos aqui já devem ter assistido, né? Que ele usava, né, o capacete do astronauta, porque ele passou por várias cirurgias por causa do rosto dele, e ali ele passava por todo um processo de exclusão, mas ele tinha o quê? O apoio familiar. Ele passou muito tempo recebendo as orientações em casa, porque a família achava que ele não estava preparado para ir para a escola. E a angústia da mãe dele para apresentá-lo ao mundo, que é isso que muitas famílias passam. Né? Então, muitas famílias, elas têm medo também de como as pessoas vão receber seus filhos lá fora. É por isso que, muitas vezes, gente, as pessoas que têm deficiência, que possuem alguma deficiência, elas são, muita gente conversa isso diretamente, direto, daqui Gil que não me deixa mentir. As pessoas, elas estão sempre na defensiva, porque elas já sofreram muito. Elas já sofreram muito, elas já foram muito excluídas, elas já foram muito estigmatizadas, elas já receberam muito atestado de impossibilidade. Então, elas estão toda hora na defensiva, porque toda hora elas precisam provar que elas podem mesmo. Tá entendendo? Então, é uma questão bem nessa pegada aí. E pode para todos. Vocês vão ver que é um documentário que fala sobre as Olimpíadas de pessoas, das pessoas com deficiência, né? E aí, como é que surge essa história, né? Então, é muito interessante. Dá para fazer essas correlações aí com o que nós estamos discutindo, tá? Tudo bem até aqui? Alguma sugestão? Vocês acham que está tranquilo? Esse silêncio é assim?
Tá bom, Já então. respondi. Ok. A Ok. pessoa está respondendo só com as mãozinhas. Já vi, tô vendo. É porque eu baixei, porque a tela tava. Porque como minha tela tá meio assim cinza, aí eu tô com a tela aberta, porque senão, para olhar o material. Vamos lá, então, continuemos, pois. Vamos cá. Então, na segunda semana, nós continuamos ainda na unidade 1, com a educação e inclusão da pessoa com deficiência múltipla, né? E aí, a gente vai justamente entrar nessa questão muito forte, né, da estimulação da família, do papel da família, nessa questão da aprendizagem da criança, né, nas orientações, enfim, na estimulação da criança, nessa parte realmente de envolver a criança com brincadeiras mais lúdicas, né? E também nós vamos começar a discutir sobre essa questão dos currículos, né? Fazer um comparativo mesmo do currículo nacional da educação infantil, né? Como é que se pensa um currículo mais tradicional, como é que se pensa um currículo realmente que ele consiga dar conta dessas especificidades, principalmente porque quando você tem na sua sala de aula, na sua escola, uma criança com deficiência, você precisa pensar as particularidades dessa criança, né? Então, você precisa ter um currículo, pensar na elaboração de um currículo que ele tenha essa flexibilidade no sentido de adaptação, a que as atividades, que as avaliações, elas sejam pensadas a partir desse processo de inserção, que ela não precise começar e terminar ali, mas que ela seja contínua, que essa avaliação seja contínua, né? Porque essa criança, você não vai avaliar, você não vai fazer com essa criança uma avaliação como uma prova fechada. Você começa aqui e termina, você dá 1 hora para avaliar esse aluno, sem condições, né? Então, assim, ela traz muito essa questão da importância de, nesse currículo, ter essas questões do processo de desenvolvimento, né, dessas crianças, porque esse estímulo, ele fortalece essa questão da aprendizagem, né, é um brincar lúdico, não é o brincar pelo brincar, é o brincar que desenvolve a expressão, é o brincar que desenvolve o pensamento, é o brincar que possibilita a interação, a comunicação, não é a brincadeira pela brincadeira, né? É o brincar que possibilita a interação social. E tudo isso sem discriminação, né? Então, a discussão dessa segunda semana perpassa por essas questões, principalmente envolvendo as famílias, né? Porque a criança que tem uma deficiência múltipla, ela realmente vem com uma necessidade de acompanhamento familiar maior, né? Então, algumas estratégias, algumas estratégias sejam necessárias. E aí eu estou lembrando aqui, Gil me relatava, eu cito muito Gil, gente, porque como nós trabalhamos juntas, e Gil é pedagoga, aí a gente acaba, e nós fazemos muito atendimento juntas, a gente acaba compartilhando de muitos casos. E aí eu estou me lembrando de uma aluna que, agora, na universidade, né, a gente se depara com uma situação de uma aluna adulta, ela precisa de uma cuidadora, né, para fazer as trocas como é o nome, meu Jesus, que eu não estou me lembrando agora, me ajude, Gil. Das sondas, é? Das Sonda. sondas. Das sondas. Vocês vejam aí como é complicado, né? Então, assim, a cada dia você vai se deparando com questões como essa, e aí entendam a minha fala do é complicado. É complicado porque a universidade não está preparada para isso. Vocês estão entendendo?
A gente fala de inclusão, a gente fala de acessibilidade, mas quando bate na nossa porta, a gente diz, e agora, como é que a gente vai fazer? A gente não tem um profissional para isso. A gente não tem na universidade um cuidador. É verdade, Fernanda. Bom dia, pessoal. A questão do cuidador não é uma figura que exige um código de vaga que as instituições tenham. Não é nem que a UFESA não tenha. Exatamente. Nenhuma instituição federal Federal. tem essa função de cuidador. Não tem um código de vaga para esse tipo de serviço. Então, muito bem, exatamente. Vocês estão entendendo como é? Então, você perceba que o desafio está posto. Então, você tem uma criança com uma deficiência múltipla, que também não existe essa função de técnico de enfermagem, é profissional, que é aquela mesma função, Gil, que era dos meninos, de Jaque Brum, que acho que foi extinta, não? Acho que é auxiliar de saúde, alguma coisa assim. Acho que era, Mas também não tem essa, código de vaga. essa habilitação, digamos assim, para prestar esse tipo de serviço. Era essa função. Porque no estado do Rio Grande do Norte tem a figura do cuidador, que ele tem que ser um técnico de enfermagem, né? Na educação básica, né? Pois é, Karine, às vezes, porque assim, às vezes no estado, no município, é mais fácil você fazer uma regulamentação, né, você adaptar uma lei, mas no âmbito federal é mais complicado, sabe? Aí, nas universidades federais, mas assim, são coisas que começam a ser discutidas, porque até então, e principalmente, por quê? Porque, como a gente estava falando, a educação básica, ela é direito, né? Ela é direito, assim, todas as crianças têm que estar na escola, conforme diz lá a Constituição Federal, pronto, acabou e tem que estar. E a educação superior é como se, de certa forma, nunca fosse pensar que uma pessoa com deficiência fosse chegar lá na educação superior. Entendeu? Só que as pessoas com deficiência estão chegando na educação superior e estão chegando com muita força. E que bom! Né? E que bom que essas pessoas estão conseguindo chegar. Mas não é só chegar. É chegar, permanecer e finalizar. Essa é a grande questão, né? Mas vamos lá, para a gente não fugir dos assuntos, senão a gente já começa a conversar outros assuntos que eu gosto de conversar. Mas, assim, só para a gente perceber que quando a deficiência é múltipla, ela vai trazer outras questões em que, às vezes, a escola não estava preparada, mas ela vai precisar se adequar, né? Então, a criança pode ser que ela apresente uma rotina diferente, ela apresente uma demanda diferente das outras crianças da sala, né? Então, a inclusão escolar da pessoa com deficiência múltipla, né, ela deve ser entendida, né? Por quê? Porque a inclusão, ela é de todos, né? Então, como nós falamos, ela está lá e ela precisa acontecer em todas as searas, certo? Então, nós vamos trazer alguns teóricos da pedagogia para explicar essa questão do desenvolvimento, dessa importância dessa convivência com outras crianças, como essas trocas, elas ajudam nesse processo do desenvolvimento, né, a criança com outras crianças e a família e a escola e outras pessoas, né, toda a estrutura da escola, como isso, essa interação, ela fortalece esse desenvolvimento, ok? E aí, ao longo da disciplina, a gente vai fazendo algumas provocações, né, para os nossos alunos, né, o que entendemos por escola inclusiva, para fomentar e fortalecer os diálogos. Também essa questão que eu já até havia falado um pouco mais sobre essa flexibilidade curricular e as adaptações curriculares, né? E aí, nesse âmbito,
Eu já estou quase com o meu tempo estourado, né, professor? Mas eu vou lá. Aqui a gente traz algumas adequações não significativas do currículo e algumas adequações curriculares significativas, e aí fazendo, aqui é para que eles percebam como é que a gente precisa fazer esses ajustes, né? Que adequações, por exemplo, num objetivo, né? Aqui no quadro 3, por exemplo, um objetivo nós precisamos fazer para um currículo adaptado, né? Eliminação de objetivos básicos, né? Uma introdução de objetivos específicos complementares e ou alternativos. Por quê? Porque na hora que eu elimino um objetivo básico, e eu abro a possibilidade justamente para as alternativas de fortalecer ou de alcance de metas para esse aluno com deficiência que chegou na minha escola. Né? Então, se eu fico lá, se eu fecho a possibilidade da minha meta apenas para aqueles alunos de forma tradicional, eu realmente não vou ter o alcance necessário para um aluno que chegou com deficiência na minha escola, e que ele precisa de uma adaptação pedagógica mais específica, né? De uma organização didática melhor, ou mais aprimorada, adequada para o tipo de deficiência ou transtorno que ele apresenta, certo? E aí, essa questão de tempo, como nós falamos, né? De repente, eu sei que eu preciso, de acordo com o calendário do MEC, eu preciso fechar. Eu tenho tantos dias letivos, eu tenho tantos dias para o primeiro semestre, para o segundo, para o terceiro e para o quarto. Eu tenho que encerrar as notas, porque eu tenho que fechar o sistema, mas para esse aluno eu tenho uma questão totalmente diferente, né? Então, são essas questões também que precisam ser evidenciadas. E aí, a gente toca novamente na questão das mobílias, dos tipos de equipamentos, né, das organizações dos grupos, e faz uma recapitulação, digamos assim, desses aspectos que são importantes. E aí, na hora da produção, eles vão produzir, vão elaborar um texto, registrando sua reflexão sobre os benefícios, dificuldades, de se oportunizar uma estimulação precoce e o papel da família, bem como se promover a flexibilidade curricular e as adaptações curriculares para a inclusão social e escolar das pessoas com deficiência múltipla, certo? Então, eles vão produzir um texto a partir desse olhar, né, refletindo sobre isso, benefícios e dificuldades, e postar lá na plataforma, ok? Lá no fórum. Dúvidas, dificuldades? Professor, mais 10 minutinhos eu termino o outro, as outras partes, porque são bem menores. Essa parte é porque essa unidade 1 ela é bem intensa e a segunda já é bem mais tranquila. Tudo bem, Fernanda, tudo bem, pode continuar. Vou postar a outra. Está aparecendo para vocês? Está já no último slide de obrigada. Espera aí.
Pessoal, só aguardar um minuto enquanto a professora Fernanda volta para concluir a apresentação dela. Bem, gente, enquanto a Fernanda volta, rapidamente, o aluno com baixa visão, de qual tutor? É teu, Karina? É sim, Davi. Pronto. A Ana me disse que a aluna que é cega faz parte da turma dela. Aí eu vou pedir só para vocês duas, a Karina e a Ana, para dar só uma certificada se eles estão com algum problema de encontrar o orientador, entendeu? Porque caso tenha algum problema, aí procura a gente, que aí a gente pode facilitar. O meu aluno já encontrou, inclusive é Fernando. Ah, é a Fernanda? Pronto, então já meio caminho andado. Aí, Ana, depois tu fala com a tua aluna, só para a gente não ter nenhum embaraço, nem nada, e resolver da forma mais rápida possível em relação a eles dois. Beleza? Obrigado, viu, gente? Certo, professor Davi, já conversei com ela, estou só aguardando a resposta. Pronto, excelente, tá? Na próxima turma que a gente pretende abrir, eu acho que, por exemplo, já no início das inscrições do processo seletivo, a gente vai colocar um tópico lá para que o aluno já possa, por exemplo, se identificar se ele tem deficiência ou não e qual a deficiência dele, né, para a gente poder se organizar melhor em relação à próxima turma, né? Para a gente não acontecer os embaraços que aconteceram em relação a esses dois alunos, né? Um com baixa visão e o outro que é cego, né? Mas vai dar certo. Valeu, gente. Obrigado. Agora eu estou pensando, será que a Fernanda percebeu que caiu? Saiu da... Deixa eu entrar aqui em contato com ela pelo WhatsApp para ver se... o que foi que aconteceu exatamente, viu? Peraí, só um minuto. Ela colocou no grupo aqui que está com problema na internet, viu, gente? Peraí, só um minuto. Vamos lá, pessoal, vou continuando daqui. Apesar de, eu acho que como eu não tenho material aqui, eu não tenho nem como passar para os slides pelo WhatsApp para alguém. Mas vamos lá, minha internet de casa aqui tá uma benção. Mas, como eu havia falado, a maior parte do conteúdo já tinha sido compartilhada nesse primeiro momento, então eu vou aqui só mesmo dialogando com vocês o que é que nós vamos trabalhar, né? Então, na unidade 2, a gente vai trazer essa questão da identificação das necessidades e as habilidades, né? Vai trazer um outro aspecto que é conhecendo a comunicação alternativa e a questão sempre do plano de atendimento educacional especializado para os alunos com deficiência múltipla. E, para finalizar, a produção de materiais acessíveis. Como ponto de discussão, né, como nós vamos dialogar nessa perspectiva, iniciar essa unidade 2, conversando sobre a identificação das necessidades e habilidades, nós vamos ter a questão do que prevê a própria
regulamentação, né, do IAA, né, o que traz os marcos normativos, né, e aí a questão do que é que significa esse atendimento educacional especializado, né, e aí a gente recorda, né, foi realmente a primeira disciplina do curso, mais específica do curso, vocês tiveram uma disciplina antes da disciplina de IAA, mas a primeira disciplina do curso que justamente aponta para essa questão de que o IAA, ele prevê um conjunto de atividades, né, de recursos, de acessibilidade, no âmbito pedagógico, né? Tudo isso deve ser organizado institucionalmente, como forma de complementar, né? Ou até mesmo suplementar essa formação do aluno no ensino regular. Então, isso é o que a gente, né, a partir do que os documentos institucionais do MEC e as publicações nessa área apontam para o que é o atendimento educacional especializado. Aí nós vamos buscar novamente, verificar novamente, fazer uso da Resolução 4, né, que traz a questão das diretrizes operacionais do atendimento educacional especializado, que é a Resolução 4, que é a de 2009, né, que é do Conselho Nacional de Educação. Deixa eu passar. E aí vai trazer justamente nesse momento aqui, nós vamos fortalecer bem aquela discussão da interface que precisa ser feita do professor do AE com a escola, assim como esse compartilhamento de informações, essas orientações, essa relação, essa rede que precisa ser formada, né, entre a escola, entre os equipamentos sociais existentes no município, no entorno da escola, com a família, né, e qual é o papel principal desse AEE, né? Então, é uma conversa, é um diálogo bem nessa perspectiva, né, o papel dos pais nesse processo. E aí, ainda dentro desse tópico, nós discutimos as identificações, as necessidades, as habilidades, né? Tipo, o que se passa exatamente com essa criança? Né? Que razões, por exemplo, tornam algumas crianças mais capazes de agir em seu meio? Né? Para que a gente também possa entender, para fazer com que os alunos, na condição de professor, né, eles possam entender o que é que está ocorrendo, como é que a gente vai agir, né? O que é que a gente pode fazer, o que é que nós podemos fazer para ajudar a desenvolver essas habilidades, né? Que potencialidade essa criança tem, como é que isso pode ser desenvolvido a partir de maiores dificuldades que possam vir a ser identificadas, né? Bem, e aí assim como o educador, a família, né, que lidam com essas crianças, é necessário conhecer, é necessário se aproximar para que justamente consiga vislumbrar, de fato, esse potencial. Esse potencial, muitas vezes, ele não está tão bem, como é que eu posso dizer, aparente, né? Muitas vezes esse potencial ele também precisa ser descoberto, mas a criança tem, né? Todo ser humano tem, todo indivíduo tem, assim como uma pessoa com deficiência também tem. Ele tem um potencial, ele só precisa ser descoberto, né? Bem, então esse diálogo ele perpassa por essa questão, né? A questão da avaliação, né? Então, novamente, a gente vai voltar a discutir sobre a avaliação dessa criança, sobre esse desenvolvimento cognitivo dessa criança, considerar esse nível de evolução desse desenvolvimento, certo? E aí, especificamente, tem um caso no caderno, e aí a gente vai trabalhar esse caso, é um estudo de caso que está lá no caderno, tem uma história,
Então, esse é um caso de uma criança que está lá já descrita. Então, esse estudo de caso, ele vai ser, a gente vai trabalhar esse estudo de caso, porque, inclusive, esse estudo de caso, a partir desse estudo de caso, eu vou pedir que eles elaborem o plano de atendimento para essa criança. A partir desse estudo de caso, eles não vão criar um estudo de caso, eles não vão pegar um estudo de caso da escola deles. Esse estudo de caso que está lá no caderno, eles vão criar um plano de atendimento. A história já está lá. Ninguém vai pegar, eles não vão pegar a história da internet, eles não vão pegar a história de caso, estudo de caso de artigo, eles não vão pegar de canto nenhum. A história está lá no caderno, inclusive eu digo a eles onde está a página, tá certo? Do estudo de caso, eles vão só traçar o plano de atendimento. O caso é esse, a situação é essa. Como é que vocês vão resolver agora? Vocês são o professor do AEE da escola dessa criança. Agora, como é que a gente vai trabalhar? Certo? E aí, uma outra discussão é justamente a questão da comunicação alternativa, né? Bem, e aí a gente, nessa perspectiva, a gente traz muita questão da prancha de comunicação alternativa como uma possibilidade. Aquelas pranchas, e aí seria muito interessante que eu tivesse conseguido mostrar isso para vocês, mas uma prancha alternativa com imagens. Parece que voltou minha internet, meu povo. Peraí, agora vai. Peraí. Deixa eu voltar. Estou voltando para... Ô, Glória. Peraí, meu povo. Vou nem desligar do celular. O negócio aperreado, né? Mas vai dar certo. Estão conseguindo visualizar, gente? Estamos. Pronto. Ai, graças a Deus. Eu já estava angustiada com isso. Mas vamos lá. Desculpe, gente, mas são coisas que fogem do nosso controle, né? A internet resolveu me desafiar. Mas, então, essa prancha de comunicação alternativa, que aí são estratégias, né, que principalmente para aquela criança que tem a deficiência, né, que ela realmente não se comunica. Então, ela vai ter algumas alternativas aqui de possibilidade, né? Então, por meio de símbolos, comportamento, ela vai saber como ela vai poder, dessa forma, se comunicar, vai manifestar os seus desejos, as suas emoções. Então, assim, são estratégias que a gente vai poder estar dialogando e estar instruindo, orientando, norteando o professor do AIE para novas possibilidades, certo? Sim, aí Bosco traz algumas chamadas de atenção, né, quando ele diz assim, que não se pode esquecer, por exemplo, que muitas vezes o campo visual do aluno, ou mesmo a sua acuidade visual, poderão influenciar os movimentos posturais de sua cabeça, pois irá tentar buscar o melhor ângulo de visão. Isso principalmente, né, quando a gente está falando para um aluno que tem baixa visão. Né? Então, assim, muitas vezes é um aluno que ele tem baixa visão, você precisa se posicionar no lugar mais adequado. O bacana dessa disciplina é porque ela traz muitas coisinhas assim, que faz com que o aluno, com que o professor, ele se ligue de que forma eu devo agir, de que forma eu posso conduzir, como eu devo proceder, para que esse aluno, ele tenha esse melhor aproveitamento quando eu estiver em sala de aula,
né? Porque muitas vezes, quando você é um professor, que você caminha muito na sala de aula, e esse aluno, ele precisa que você esteja próximo dele, para que, até mesmo para que ele faça a captação, se ele também tiver uma redução auditiva, uma perda, né, de audição, ele vai sentir dificuldade. Então, a gente precisa, e é importante ter conhecimento de quem é o seu aluno, para que você também se adapte a certas questões. Porque senão o aluno, ele nesse processo, ele também vai ter perdas no processo de aprendizagem, certo? Então, são questões que a disciplina também, ela vai norteando nesse aspecto. Até para que o professor do AEE, ele vá pontuando isso para o professor de sala de aula. Ó, professor, esse aluno, ele tem essa deficiência, então é preciso que o senhor fique atento nessa questão, né? Porque, às vezes, o professor não sabe como agir de fato. Né? A verdade é essa. Aqui, por exemplo, aqui nós temos uma prancha, né, que a comunicação alternativa e aumentativa como um recurso de tecnologia assistiva, onde ela vai envolvendo aqui os gestos manuais, as expressões faciais, corporais, os símbolos gráficos, a voz digitalizada. Quer dizer, a criança ela pode apontar. Se ela aponta para a prancha, ela indica como ela quer, como ela deseja, né? Então, ela está se comunicando. É uma forma de se comunicar, de dizer como ela deseja. Se ela deseja o sorvete, se ela deseja o suco, né? Então, são estratégias. E aí, existem pranchas de várias formas, tá? Vai depender de qual espaço, qual objetivo, tá? Ó. Só que a criança, ela precisa também ser estimulada para compreender qual é o uso da imagem. Ela precisa saber para que serve cada imagem dessa, né? Senão também não vai fazer sentido. Tá, você tem uma prancha lá, mas para que é isso? Tem uma imagem lá, mas o que é que significa? Então, a criança também precisa ser trabalhada nesse aspecto. Não é a imagem pela imagem. E aí, o plano de atendimento educacional, né, que nesse plano de atendimento educacional, ele vai trazer toda a situação do aluno, né? Então, eu acredito que outras disciplinas também tenham trabalhado a questão do plano especializado. Nas outras disciplinas que eu já ministrei com eles, eu já trabalhei, nessa nós fortalecemos mais uma vez. Eu costumo dizer que um aluno da pós-UAI, ele precisa saber, não é saber mais ou menos fazer, não, ele precisa sair de uma pós-UAI sabendo fazer na íntegra, e com muita maestria, um plano de atendimento especializado. Um plano de atendimento individualizado, muito bem elaborado. Muito bem elaborado, né? É claro que aqui a gente não tem os laudos do aluno, mas quando ele estiver na prática, ele vai ter acesso aos laudos do aluno. Ele vai ter que minimamente compreender, e se ele tiver dúvida, ele vai pedir, inclusive, a orientação e ajuda de outros profissionais para entender. Para que ele não negligencie o direito do aluno dele. Acho que alguém falou alguma coisa. Oi, Gil, pois não, fica à vontade. Não, só para complementar, Fernanda. Lembrando que nós, lá na universidade, né, na UFESA, aí na UFESA, é porque eu acabo diferenciando, né, o curso da pós, da especialização em AE, da nossa, que acaba sendo a mesma coisa. Mas lá na CAADES, digamos assim, a gente já costuma fazer o plano de acompanhamento individualizado dos nossos alunos, né, assistidos, e algumas outras instituições nos procuram, né? Inclusive, essa semana passada, uma instituição do IFD do Ceará, o IFCE, lá do Ceará, uma colega que trabalha conosco também nessa área, nos procurando uma espécie de receita. Então, assim,
Outras pessoas também, outros profissionais já nos procuraram. Como é que vocês fazem um plano de acompanhamento, um modelo, né? Resumindo a minha fala, muitas pessoas, muitos profissionais acabam buscando um modelo, e você está enfatizando aí a questão da importância da qualidade de ser bem feito. Então, assim, uma coisa que eu falei para ela, eu costumo muito dizer, e a gente já sabe que não existe receita pronta, principalmente porque o próprio plano já coloca, o nosso plano é o Plano de Acompanhamento Individualizado, a gente até usa a sigla de PAI, né? Mas é um plano de acompanhamento individualizado, então o básico que não pode faltar é o indivíduo, é a história de vida do indivíduo. Como ele adquiriu a deficiência, se vem desde a infância, se adquiriu recentemente. Então, assim, é a história de vida daquela pessoa que vai ditar se um plano ele vai ser coerente ou não. O próprio plano, né, o próprio termo já diz, é um plano, é algo que pode ser mudado, não é algo que vai realmente acontecer tal qual está lá. Então, assim, é importante a gente ter, né, como essência desses planos, a individualidade e a história de cada um. E isso sim é que vai traçar, como é que eu posso dizer? Traçar estratégias, conduzir as estratégias para que possam ter resultados cada vez mais fidedignos com o que a gente deseja. Não quer dizer que vai conseguir. Então, é aquela história. Nem é receita de bolo, né? Para que você possa realmente aplicar para um aluno lá no IFCE e aqui na UFESA aplicar da mesma forma. Ah, é um aluno cego. Gil, eu tenho um aluno cego e vocês aí da UFES têm aluno cego, como é o plano deles? Não é a mesma coisa. Porque apesar de ser cego, é um indivíduo, é um ser humano com história de vida diferente, com realidade diferente, é, com estratégias passadas, anteriores, que deram um efeito, que não deram efeito. Então, por exemplo, nós tivemos 3 alunos cegos na nossa história e cada um de acompanhamento, cada um é completamente diferente. Por exemplo, tem uma aluna que nós tivemos em administração que ela não gostava de bengala, não gostava de uso com guia era diferente, a forma e estratégia é diferente. Então, assim, você veja que mesmo dentro da própria instituição, o tratamento é diferenciado. Dirá, e de instituição, para espaço, eu já tomei muito espaço da fala, mas era só para ilustrar, certo? A questão da importância do plano e dos elementos que eles não podem se limitar, né, a um modelo. Né? Está bom não quer dizer que você tem que escrever muito, tem que citar muito autor. Não. Ao meu ver, a minha estratégia, o que vem dando certo é quanto mais você ouvir e saber da história de vida daquele aluno, da vivência acadêmica daquele aluno, das experiências daquele aluno, a gente vem conseguindo tendo melhores resultados nas adaptações no meio acadêmico. É basicamente isso aí, Fernanda, só para ilustrar. Obrigada, Gê, mas é isso mesmo, né? Mas aí, como eles lá no caderno, já tem até um modelo, né? Lá no caderno tem até um modelo, que eles querem um modelo, lá no caderno tem um modelo, eles vão seguir. Mas é isso, e cada um foi um modelo diferente, né? Não foi o mesmo modelo, foram vários modelos, e é isso. E aí, na hora de produzir, como eu falei para vocês, eles vão elaborar esse plano de atendimento, com base no estudo de caso, que está lá no caderno, na página 43, e aí eles vão usar o modelo do plano, né, que está lá entre as páginas 49 a 51, e vão lá postar lá, enfiar na plataforma, né, o plano deles. E, por fim, já finalizando, e agora de verdade, professor, o último tópico de discussão dessa unidade 2 é a questão da produção de materiais acessíveis, que inclusive na disciplina de deficiência visual, eles viram isso, eu acredito que nas outras disciplinas também eles devem ter visto, porque na disciplina do próprio AEE eu também trago um pouco disso, e aí essa questão da produção de materiais acessíveis, a gente já discutiu bastante esse conceito, a gente só vai fazer realmente
vai dar uma discutida novamente sobre esses conceitos, reavivar a memória acerca dessa produção desses materiais, né, realmente essas condições e essas construções necessárias, e aqui também eu trago como solicitação para a atividade deles, né, que eles possam produzir, né, eles vão escolher um tipo de deficiência, mas antes eu disponibilizo vários tipos, né, eu trago a 4ª amostra de materiais adaptados, certo? Aí eu trago materiais para alunos com TEA, materiais, deficiência intelectual, deficiência visual com audiodescrição. Só esse aqui que vai ter audiodescrição, tá? Ana Maria, os outros não vai ter, não tem audiodescrição. Eu sempre fiz questão de trazer pelo menos um com audiodescrição. Os que eu não trouxe é porque não tinha disponível. Aí os alunos escolhem, e aí Luzia tem uma opção de audiodescrição. E aí, depois, eles escolhem a deficiência, né? Em seguida, escolha um dos tipos de deficiência múltipla, elencado na primeira unidade desse caderno didático, e identifique qual material adaptado você poderia utilizar para viabilizar a aprendizagem e comunicação do sujeito, descrevendo o seu processo de construção e utilizando o manuseio em sala de aula de IAE. Participe do fórum postando suas ideias e opiniões. Sugestões, dúvidas, questionamentos, estamos abertos. Pois não. Oi, professora. Ali nas atividades, na disciplina que está ocorrendo agora de deficiência auditiva, a professora Lourdes, até foi uma combinação entre a gente na penúltima reunião, de colocar as pontuações. Olha, participou do fórum, deu um feedback ao comentário de um colega, vale tanto e tal. Eu não vi, a princípio, se você está trazendo isso, até porque não foi, talvez, falado com você, Fernanda. Mas todas as minhas atividades, até porque, assim, deixa eu só explicar, as minhas atividades, elas só são, eu não pedi que os alunos dessem feedback de outros. Por quê? Porque eu tive uma conversa com Luzia, e Luzia me disse que o Moodle, ele não é acessível para dar feedback, ela não consegue, certo? Então, é acessível para ela postar. Se ela for para ela dar um feedback, ela não consegue. Então, eu tirei isso da minha atividade, porque senão eu estava excluindo ela da atividade. Aí eu tirei. Então, assim, mas em todas as minhas atividades já tem a pontuação na frente, tá certo? Aí a minha primeira atividade é a do filme. Estou tentando recapitular aqui no juiz, viu? A minha primeira atividade é a do filme, a segunda. Aí tem uma que é o estudo de caso, que é o plano. Eu acho que é o final ali. Aí a outra é uma postagem no fórum, e essa daqui também é no fórum. E todas 10 fechadas, cada uma. Isso aí eu me lembro, que cada uma é 10 fechadas. Tá, é que essa pontuação máxima foi escalonada. Então, olha, no fórum, fez um comentário com coerência, vale tanto e tal, sabe? É isso que foi feito. Até porque isso ajuda a gente também na tutoria, no meu entendimento, aquele aluno que, às vezes, tipo o Cledir, que eu já te passei uma situação, esse aluno é muito bom, tá? Mas ele vai nos mínimos detalhes. E tenho também aquele que eu recebi lá do Douglas, o Rinaldo, que ele, às vezes, tem que ter um certo cuidado, que ele vai, assim, começa a falar torto e direito em grupos e tal, Então, tu tem como embasar mais a tua nota.
isso aqui porque nesse aspecto tu não foi coerente na tua escrita, aqui tu não fez tal coisa, entendeu? Foi isso que foi feito. Mas eu mando a matriz da resposta para mais ou menos pontuar o que é que eu desejo que eles tragam, de acordo com o solicitado, para todas para todas as atividades. O que é que eles precisam evidenciar em cada ponto. Nem se preocupe que eu vou mandar a matriz, viu? Tá, porque aí, quando vocês forem corrigir, vocês sabem mais ou menos o que é que eles precisam contemplar. Tá legal. Minimamente. Obrigada. Tá bom? Obrigada, Fernanda. Obrigada, senhora professora. Pronto, gente. Mais alguém? Ana ainda está aí? Sim. Tudo ficou ok? Tudo ok, Ana? Qualquer coisa a gente se fala, viu? Sim, tá tranquilo. Pode deixar. Remson, meu querido. Fernanda, eu acho que está todo mundo tranquilo, né? Acho que já deu tudo certo, né? Remson, depois a gente só precisa... eu acho que nem todos os tutores participaram da reunião, entendeu? Isso. Eu acho que são 2, eu acho que faltaram. Não sei, peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que o Cristiano não está aí e o outro, eu não sei exatamente quem é, entendeu? Mas é bom a gente depois só pegar uma justificativa, alguma coisa desse tipo, que é importante, beleza? E aí a gente depois só solicita uma justificativa, pode solicitar pelo grupo mesmo de tutores, né? A gente fazer sempre esse acompanhamento, entendeu? Que é de suma importância, né, para os nossos trabalhos, beleza, gente? Valeu, obrigado. Ok, professor Davi, obrigado. Professora Fernanda, você tem mais algum ponto para complementar, mais algum? Não, professor, assim, da minha parte eu estou satisfeita, só se algum tutor tiver ainda alguma colocação, mas, assim, eu digo que eu vou ser sempre mais objetiva, mas é porque às vezes eu me empolgo e eu fico falando. E o assunto tem panos para manga para falar, o assunto tem... Não, e professor, eu fiz, aqui foi uma carreira, viu? Porque é muita coisa, né? A gente acaba passando mesmo só para... Como a gente já tinha feito esse momento também com os tutores, né? Só mesmo para reavivar o juiz deles, que eu sei que é muita coisa também para eles, porque são muitas disciplinas, né? Mas, da minha parte, e se eles tiverem alguma dificuldade, algum questionamento, eles sabem que a gente está aqui, à disposição. Pronto, pessoal, então acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Agradeço a presença de todos. A Fátima, pode ir. Oi, professor, só para falar a próxima reunião, ela normalmente, até como eu havia me perguntado, ela é no 3º sábado de cada mês, certo? E nesse 3º sábado vai bater com Semana Santa. A Páscoa. A gente tinha comentado no início, agora para quem foi chegando, a gente gostaria de fazer nossa próxima reunião no dia 12. Tá ótimo. É isso que eu... Desculpe eu lhe cortar. Não, bem lembrado, bem lembrado. Tá legal, obrigada, hein? Isso. Nossa reunião fica para o dia 12 de abril, o próximo professor que vai assumir o próximo módulo vai ser selecionado agora. Qualquer questão em relação aos TCCs, a questão de biblioteca, tem um passo a passo que a gente está finalizando isso ainda, o cadastramento de vocês, dos orientadores junto à biblioteca, para poder passar essa orientação para os nossos alunos e para vocês também. Qualquer outra dificuldade, podem entrar em contato com a gente vai conversando. Acho que por enquanto é isso, não é, pessoal? Alguém tem mais alguma colocação, alguma dúvida? Não, creio que está tranquilo. Eu consegui ficar na reunião até o final. Valeu. Então, pessoal, bom fim de semana a todos.
Obrigada, igualmente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, A gente vai se gente. falando. Bom fim. Obrigada. Tchau, tchau.